Vamos falar então um pouquinho aqui. Eu vou comentar aqui um pouco, né, fazer um editorial, vamos começar, falando sobre. E Carille foi finalmente demitido. Decisão tardia, mas acertada. Quem virá? Fábio Carille finalmente teve a sua demissão sacramentada. Deixa eu tomar uma água, que a garganta está pegando. Algo que claramente era uma tendência, né? já tinha sido meio que desenhada essa demissão, né? Por tudo aquilo, pelo clima com a torcida. Todos nós sabemos que o Marcelo Teixeira é um treinador, é um presidente que seguia pelo entorno político, pelo que diz a torcida, e mesmo que ele tenha negado isso quando em campanha ou no início, ou que boa parte do seu entorno tenha feito o mesmo, ele seguia, sim, pelas redes sociais. E não é só ele. Rueda, Pérez, Modesto e outros fizeram a mesma coisa. Presidentes de outros clubes, idem. Então, o ambiente nas redes, sim, influencia muito as decisões que os gestores, que os presidentes de clubes tomam. Isso é bom? Isso é ruim? São fatos. Eu acho que há momentos em que isso é bom e há momentos em que isso é ruim, né? Principalmente se a gestão não tem convicção, caso claro da gestão do Santos, que não tem convicção do que está fazendo. Então, guiar-se pelas redes acaba deixando a gestão meio que ao sabor das águas, e acho que isso nunca é bom. Mas falando especificamente do episódio Carille, disse também que ele foi ao Domingo Esportivo. Eu não assisti o Domingo Esportivo, já não assisto há muito tempo, e que em dado momento o Ricardinho Martins teria mostrado para ele a fala do Carille sobre a questão da pressão, que era maior do Corinthians, tal, aquela história que nós comentamos aqui, ó. E que ele não tinha visto na hora, viu, e que ficou meio que sem palavras, e que isso teria pesado na demissão. Eu acho que isso pode ter pesado um pouquinho na questão da antecipação dos fatos. Marcelo Teixeira tinha indicado que faria isso após o jogo contra o Sport, mas resolveu fazer agora, né? Acho que isso teve um pequeno peso, mas o ambiente das redes e tudo que aconteceu domingo, especificamente em campo, né, com o time, porque teve a premiação também, que aí a responsabilidade foi o Marcelo Teixeira. Foi patética, né? Essa é uma outra questão. Se a gente pegar, então, esse aspecto do que aconteceu em campo e tudo que circundou e toda a reação da torcida, acho que isso pesou muito mais do que qualquer outra coisa. Fora isso, a mídia segmentada, claramente, a mídia que acompanha o Santos, porque tem muita gente que está em São Paulo, ou que está Deus sabe onde, que se pauta por resultado, né? Teve um cidadão que pediu para aplaudir o cara de pé, né? Era o caso? Acho que não, né? E que, na verdade, quem acompanha o Santos de perto e da mídia paulistana, diria que o único que eu tenho visto que tem acompanhado os jogos do Santos, de fato, os únicos, né, são o Alexandre Pretzel e o PVC, né? Aí pode dizer também tem o Teolosetti, que assiste, sim, tem outro que assiste, tem a Aline Calandrini, que comenta também lá no Sport TV, que foi sempre muito crítica ao modelo de jogo do Carille, mas quer dizer, poucos, você pode pensar um ou outro que efetivamente acompanham o Santos no dia a dia. E esses diziam que o Carille tinha de sair mesmo, né? O Prédio, inclusive, foi muito incisivo num vídeo que ele produziu aí. Então, tudo estava desenhado para o Carille sair. A grande questão é, ok, Carille saiu, vai se discutir, então, a multa, né, a rescisão, etc., como ela ocorrerá. Saiu uma nota do Santos ontem dizendo que Santos e Carille tinham tomado a decisão de comum acordo. O Santos entrou com o pé e o Carille entrou com o resto, né? Mas, independentemente disso, né,
tem uma série de aspectos que a gente vai saber mais adiante quanto isso vai custar para o clube, né? Quem o Santos vai buscar? Alguém tem uma indicação? Hoje a Gabriela Brino, na live do Trio, falou que os treinadores preferidos são Renato Gaúcho e Cuca. Isso, a meu ver, é uma clara influência do Marcelo Teixeira. Eu já falei aqui algumas vezes. Marcelo Teixeira quer e busca mais do que um treinador. Marcelo Teixeira quer um para-choque. Sempre ele quer para-choque. Ele quer alguém que assuma as broncas por ele. O Paulo Brax é um exemplo. Né? Na hora de mandar embora o diretor maluco, o diretor não, o maluco que era responsável pela Secretaria Social, ele botou o Paulo Brax para fazer. Na hora de contratar, ele trouxe o cara. Na hora de mandar embora, bota o Paulo Brax. Né? Então, assim, particularmente, né, eu acho que isso de ter preferência por Renato Gaúcho e Cuca indica que o Marcelo Teixeira quer alguém para apaziguar os ânimos. Eu acho que ele apaziguará o entorno, porque muita gente do entorno ou pensa como ele, ou bajula e faz coro. Ou as duas coisas. Mas se você pensar no ambiente das redes, nenhum dos dois nomes, a meu ver, está perto de um consenso. Se vocês me perguntarem, mas, Farinha, se for um dos dois mesmo, quem você acha o melhor? Eu não acho o melhor, eu acho menos pior, porque eu não faria nenhum dos dois. Mas se for entre os dois, deixa eu fechar os olhos aqui, vai. O Renato Gaúcho. Mas Renato Gaúcho, como trabalho, consistência, só tem o Grêmio para mostrar. Né? Os maiores resultados da carreira dele foram no Grêmio. No Flamengo ele fracassou. Inclusive ele falava, porque o time de 200 milhões, se eu tivesse 200 milhões eu faria X, Y. Ele foi para lá e fez nada. Né? Então, assim, o Cuca é o que a gente sabe. Eu não gosto do Cuca, nunca gostei pelo que ele fez fora de campo, né? Pela forma como ele gerencia as coisas, os processos, o elenco. Não gosto, nunca gostei. E principalmente após o Cuca ter feito o que fez na decisão da Libertadores de 2020, ele não deveria nem ser cogitado, não deveriam pensar no nome desse cara. Porque ele foi, como eu já falei aqui também, covarde na formação tática. Era um jogo ganhável. O Palmeiras não era nada disso que ele virou depois. Estava com receio. O Cuca teve mais receio ainda. Botou o Wellington Tim numa roubada. Devia ter mantido o seu Felipe Jonathan lá onde ele estava, que aguentasse até o intervalo da prorrogação, se fosse o caso. Botou o seu Wellington Tim numa roubada, ainda por cima fez aquela palhaçada com o Marcos Rocha. Esse cara não pode pisar mais no Santos, desculpa. Né? Acho que a gente precisa ter limites para certas coisas. Então, assim, aí você vê também que tem gente falando que o Paulo Brax está assumindo o comando das negociações, e aí tem Pedro Caixinha e tem Gustavo Quinteiros, que eu acho que são opções muito melhores do que Cuca ou Renato Gaúcho, do ponto de vista técnico, tático, mas não tem o estofo, né, o caráter de para-choque, de apaziguador de mídia e de parte do entorno e da torcida que esses dois outros nomes têm. Né? Então, assim, eu quero realmente ver para crer. Caixinha, eu já falei aqui o que eu penso. Quinteiros, eu já falei também que seriam os meus preferidos, por conta de todos os trabalhos que ele já fez, o trabalho que está desenvolvendo lá no Vélez, não renovou o contrato dele se encerra em 31 de dezembro, e é o treinador que trabalha a base. Agora, não é uma estrela como são Cuca e Renato Gaúcho, né? Estrelas entre aspas, né? Porque treinador brasileiro hoje, a gente sabe que, né, tá
Tá na marca, então os treinadores brasileiros estão na marca do pênalti. Basta ver que a final da Libertadores entre Atlético e Botafogo envolverá dois treinadores estrangeiros. Milito, o Gabriel Milito, e o Arthur Jorge. Né? Não à toa, nos últimos anos, os treinadores estrangeiros têm levado a maioria dos títulos mais importantes. Jorge Jesus, Abel Ferreira. Né? Não é à toa. Então, acho que a diretoria do Santos precisa primeiro decidir o que quer, que perfil de treinador quer. Segundo, se vai dar respaldo. Né? Respaldo de fato. E a coisa mais importante, que previamente isso precisa ser definido, quem vai comandar o futebol. Porque alguém imagina que Galo tenha clima para comandar o futebol? Se o Paulo Brax está comandando alguma negociação, se já estão dizendo isso, o Paulo Brax vai assumir o lugar dele, já falei aqui que isso é uma possibilidade, hein? Porque, na verdade, o Paulo Brax sempre foi executivo de futebol, nunca foi CEO. E hoje ele é para-choque do Marcelo Teixeira. Desculpa, está fazendo nada. Precisa mostrar a que veio. Se é que o clube tem interesse que ele mostre alguma coisa. Então, o clube precisa ter definições antes sobre como vai ficar essa estrutura do futebol, definir o perfil, se vai dar respaldo, né? E aí sim ir atrás de um novo treinador. Porque do jeito que está, o que a gente vê é mais bagunça, mais especulação, mais conversa fiada, né? Mais confusão, e o clube não pode voltar à Série A nesse clima. O Santos precisa entender que o nível competitivo é outro. A régua está cada vez mais alta, e ou o clube se organiza e tem um 2025 completamente diferente do que a gente viu este ano, ou, sinceramente, nós vamos ter problemas em 2025. Eu não quero. As críticas aqui são sempre sobre o Marcelo Teixeira, por mais duras que sejam, mas para ele melhorar. Ninguém aqui quer que ele caia, ninguém aqui faz campanha para ele cair, impeachment, tem gente que aparece às vezes e fala isso, ou quer que mude tudo, não é isso. O que a gente quer é que ele melhore. Até agora ele entendeu isso? Não. Está fazendo exatamente o que sempre fez. Ah, mas ele foi campeão em 2002. Foi por acaso. Não foi planejado. Ah, foi campeão em 2004. Aí teve um pouco de planejamento, sim. É preciso que se diga. Embora ele tenha trocado o treinador no meio da competição. Porque ele demitiu o Leão. E o Santos estava na zona de rebaixamento em 2004, para quem não lembra. Ele trouxe o Vanderlei Luxemburgo. E contratou jogadores. Pedidos do Luxemburgo. Então foi um planejamento meia boca, né? E em 2008 quase caiu. Em 2009 ficou em 12º lugar, se me faz agora. Então assim, está fazendo as mesmas coisas, cometendo os mesmos erros que cometeu em mandatos anteriores. Então espero, sinceramente, que ele melhore e que ele entenda que se naquela época dava para escapar de um jeito ou de outro, hoje não dá mais. Hoje, incompetência é punida e é punida pela competitividade. Ele que se mexa. Gente, vamos falar então.